Prepare-se. A partir de agora, o show vai começar. 5, 4, 3, 2. Leandro Souza. Deixa comigo, sou eu mesmo, Leandro Souza. Bom dia para quem está de dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigado por estar escutando mais um podcast Comenta na Voz. E é isso mesmo, vamos começando aí mais um Comenta na Voz. Você já sabe, toda semana um episódio novo do Comenta na Voz, comigo aqui, Leandro Souza. Você que já está acostumado, se estiver pelo YouTube, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Já sabe, vou deixar uns cards aqui em cima com a playlist, com outro episódio do Comenta na Voz, como também do nosso outro podcast, o Tech Giro, seu giro tecnológico, vai ficar aqui nos cards no YouTube. Se você estiver pelo site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com, vai lá no YouTube também, né? Deixa lá o seu like ou seu dislike, se não gostou, deixa seu comentário. O importante é você fazer conosco o podcast Comenta na Voz. O que eu vou trazer hoje de notícias, de informações, de análise, de comentários no Comenta na Voz? Bom, estamos chegando aí. Não sei quando você vai estar ouvindo o nosso Comenta na Voz, mas nós estamos chegando aí ao final da temporada, né, de futebol no ano de 2021. E eu vou trazer algumas notícias, algumas análises do futebol cearense, né, da temporada do futebol cearense, que ainda não encerrou quando esse episódio for ao ar, tá? Mas não os times cearenses, mas a temporada cearense praticamente já se encerrou com os campeonatos que já foram encerrados, né, durante o ano, tá? Então não vou falar ainda de Série A, né? Temos times ainda, o Floresta está jogando a Copa do Nordeste Sub-20, né? Mas eu vou falar dos campeonatos do Ceará, né? Os campeonatos que foram realizados aqui no Ceará pela Federação Cearense de Futebol e os campeonatos que já se encerraram, né? Claro, eu não vou começar aqui pela Série A, né, do campeonato cearense, né, o Cearense Pioca. Vou começar pela Série B. A Série B que foi jogado, né, a Série B foi disputada por 10 clubes, né, 10 times do futebol cearense, né? Já vou dizer aqui a ordem do quem foi os clubes classificados, né? Primeiro Maracanã, segundo Iguatu, subiram, né? Aí Horizonte em terceiro, Maranguape em quarto, Tiradentes em quinto, Cariri em sexto, Floresta em sétimo, Itapipoca em oitavo, União em nono e Pacatuba foi o 10º colocado na Série B 2021. O Maracanã se classificou e foi campeão, foi 20 pontos ganhos, 9 jogos, 6 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Foram 14 gols pró e 7 gols contra, um saldo de 7, um aproveitamento mais do que excelente de 74,07%. Pouquinho mais de 7%, de 74% o aproveitamento do Maracanã, que foi excelente. Lembrando aí, União e Pacatuba desceram para a Série C. União com apenas 8 pontos ganhos, todos jogaram 9 jogos, né? E foram apenas 2 vitórias do Maracanã, do União, desculpe, 2 empates, 5 derrotas, foi 5 gols pró, apenas 11 gols sofridos, um saldo de menos 6, apenas 29% de aproveitamento. Agora ruim mesmo foi o Pacatuba, hein? Pacatuba fez apenas 1 ponto, tá? 1 ponto em 9 jogos. Não venceu nada, foi apenas um empate, 8 derrotas. Fez apenas 2 gols e tomou 24. Saldo de menos 22 gols e um aproveitamento de apenas 3,70%. Aí, Pacatuba, aí não dá, né?
Aí fica complicado o que eu vou dizer lá em casa com esse resultado. Mas aí parabenizar Maracanã e Iguatu, acenderam a Série A 2022 do Campeonato Cearense. Rolando ainda as competições, falando ainda sobre as competições da Federação Cearense, nós tivemos aí a Série C. A Série C que foi composta por dois grupos, né? O grupo A, aliás, três grupos, né? O grupo A, grupo A e o grupo B. O grupo A formado por Pague Menos, Crateús, Tianguá, Itarema e Aliança. E o grupo B, Guarani de Juazeiro, Quixadá, Campo Grande, Arsenal e o Sport, né? Passavam 2 times de cada grupo, tá ok? E desses dois times de cada grupo, desculpe, né? Aí iam disputar as 2 vagas para a Série B de 2022. Do grupo A, Pague Menos e Crateús foram os classificados, tá? No grupo B, Guarani de Juazeiro e Quixadá. Desculpe, eu tô me enrolando aqui nesse grupo C do Campeonato Cearense, porque o regulamento foi interessante aqui. Na verdade, Crateús e Tianguá se classificaram pelo grupo A. O Pague Menos aí ia para uma terceira fase direto para o seu primeiro. Como aconteceu também pelo grupo B. Se classificaram Quixadá e Campo Grande, o segundo e o terceiro colocado. E o Guarani de Juazeiro foi direto para a terceira fase junto com o Pague Menos. Então na segunda fase se enfrentaram Campo Grande e Crateús e Quixadá e Tianguá, né? Então Campo Grande conseguiu se classificar e o Quixadá também conseguiu se classificar pelo outro lado. Aí foi a semifinal, né? Pague Menos e Quixadá, Guarani de Juazeiro e Campo Grande, classificando-se para a final e, claro, classificando-se automaticamente para a fase para a Série B 2022, o Pague Menos e Guarani de Juazeiro, tá? Então Guarani de Juazeiro e Pague Menos se classificaram para a Série B e chegaram à final da Série C. E no final, o Guarani de Juazeiro sagrou-se campeão cearense da Série C. Então, pela Série B, o Maracanã foi campeão. Pela Série C, o Guarani de Juazeiro campeão e ascendeu aí junto com o time Pague Menos, né? Conseguiu ascender a Série B 2021. E chegando agora ao Campeonato Feminino Adulto 2021, 6 clubes participaram dessa competição do feminino: Ceará, Fortaleza, Menina Olímpica, Guarani de Sobral, São Gonçalo e Tianguá. Foi um grupo único, tá? Desses 6 clubes. Para a segunda fase se classificaram, fazendo uma semifinal, Ceará e Guarani de Sobral, Fortaleza e Menina Olímpica. Chegando à final, Ceará e Fortaleza. O Ceará ganhou, foi o campeão do Cearense Feminino Adulto 2021. Então parabéns aí à equipe do Ceará Esporte Clube Feminino, né, que foi campeão do Cearense 2021. Então você está aqui no Comenta na Voz. Já falamos da Série B, Maracanã campeão, falamos da Série C, Guarani de Juazeiro campeão, agora o Cearense Feminino Adulto 2021, Ceará campeão. Então esses torneios aí, né, essas competições que foram organizadas, realizadas pela Federação Cearense de Futebol. É a temporada do futebol cearense encerrando, tá? Não os times cearenses estão encerrando. Já temos o Campeonato Brasileiro da Série A, que temos os 2 representantes do estado ainda disputando, né? Temos rodada até na semana que esse podcast está sendo lançado, ainda tem jogos tanto de Ceará como Fortaleza, mas todavia, contudo, no entanto, as competições organizadas pela Federação Cearense de Futebol
estão chegando ao final da temporada 2021. Já falamos de Série B, de Série C, de Cearense feminino adulto. Agora vamos trazer a tão falada, já foi queridinha, né? Já foi muito mais queridinha, mas hoje ainda tem o seu apelo, né? Que é a Taça Fares Lopes. A Taça Fares Lopes, que foi composta esse ano de 2 grupos, tá? Então foram 2 grupos iniciais. Primeiro grupo, grupo A, Caucaia, Barbalha, Floresta, Ceará e Crato. E o grupo B, composto por Icasa, Atlético Cearense, Guarani de Sobral, União e Pacatuba. Lembrando sempre, essa Taça Fares Lopes tem um apelo muito interessante, porque ela dá uma vaga para a Copa do Brasil. Então é muito importante você conquistar essa Fares Lopes, porque você já aí tem uma vaga garantida na Copa do Brasil. E passaram, né, para que o regulamento da Fares Lopes eram 2 grupos, né, grupo A e grupo B, 5 times em cada grupo, se classificavam os 2 primeiros de cada grupo. Pelo grupo A, Caucaia e Barbalha se classificaram. Pelo grupo B, Icasa e Atlético Cearense se classificaram. Lembrando que o Ceará participou da Fares Lopes, né, esse ano, mas alguns jogadores que não estavam sendo utilizados pelo seu elenco principal na Série A, as sub-20, sub-17 também fizeram parte aí do elenco do Ceará que estava jogando a Fares Lopes. O Ceará terminou em 4º lugar do grupo A. Então classificados para a segunda fase e já faz semifinal, né? Caucaia e Barbalha, Icasa e Atlético Cearense. Uma semifinal, Caucaia e Atlético Cearense, e na outra, Icasa e Barbalha. Chegaram à grande final, Caucaia e Icasa. E o Icasa foi campeão da Taça Fares Lopes. Então, Icasa chegou à final da competição, enfrentando o Caucaia, e Icasa campeão da Fares Lopes 2021. Parabéns aí ao Icasa, que vai ser mais um representante cearense na Copa do Brasil. Então o Icasa aí tentando se reerguer no cenário não só cearense, mas no cenário nacional. O Icasa que há algum tempo atrás, vocês lembram, né? Quase chegava à Série A do Campeonato Brasileiro. Ficou ali pertinho, mas vem descendo a ladeira há alguns anos aí. Agora está tentando se recuperar. E nada melhor que essa vaga aí na Copa do Brasil. Quem sabe o Icasa volte a figurar no cenário nacional, como muitos times cearenses estão fazendo, né? Aí parabenizar e lembrar do Atlético Cearense, que está aí na Série C do Campeonato Brasileiro, junto com o Ferroviário e Floresta no próximo ano. Não vamos esquecer disso aí, tá? Bom, e para encerrar o nosso Comenta na Voz, já estava confundido com o Tec Gira, hein? Pode não, hein, pessoal? Esse é o Comenta na Voz, podcast exclusivo sobre esporte. Não somente futebol, tá? Mas é exclusivo para esporte, quer seja profissional, quer seja amador, quer que esteja na mídia ou não, mas o Comenta na Voz é o podcast para esporte. Nós temos o Tec Giro também, que vai ao ar a cada 15 dias, lá no site da Voz do Repórter, como também no meu canal do YouTube. Aí esse não fala sobre tecnologia, sobre segurança da informação. Ficou curioso? Lembrando, no YouTube tá aqui os cards, tá? Para você acessar o podcast Tec Giro, você ficar informado aí também sobre tecnologia, sobre o que há de mais moderno aí que está surgindo na nossa sociedade. Agora vamos terminar aqui o Comenta na Voz de hoje sobre esportes, e claro, trazendo a última competição, vocês lembram, né? O Campeonato Cearense Série A, ou como foi chamado esse ano, Campeonato Cearense Pioca 2021, que tivemos aquelas 2 fases, né? Ceará e Fortaleza só entra na segunda fase, e o campeão da primeira fase foi o Ferroviário. Primeiro Ferroviário, Pacaju em segundo, Atlético Cearense em terceiro, Caucaia em quarto, Icasa em quinto, Crato em sexto, Guarani de Sobral em sétimo, Barbalha em oitavo. Caindo para a Série B, Guarani de Sobral e Barbalha foram rebaixados, né? Os 6 clubes se
uniram a Ceará e Fortaleza para a segunda fase. Fortaleza foi o primeiro colocado na segunda fase, seguido por Ferroviário, Ceará e Atlético Cearense. Esses 4 aí fizeram a semifinal. Fortaleza enfrentou o Atlético Cearense, conseguiu passar, e o Ceará enfrentou o Ferroviário, que também o Ceará conseguiu passar pelo Ferroviário, chegando à final. Final, como sempre, né? Ceará e Fortaleza. Fortaleza foi o grande campeão cearense 2021 pela Série A. Você lembrava disso tudo? Não lembrava, né? Então, só parabenizando aí Fortaleza, campeão cearense da Série A 2021. Maracanã, que foi campeão da Série B 2021 e acesso à Série A. Pela Série C 2021, o Guarani de Juazeiro, além de conseguir a vaga para a Série B, também foi campeão, né? O Icasa, pela Fares Lopes, campeão, e aí consegue uma vaga na Copa do Brasil. E pelo Cearense feminino, o Ceará foi o grande campeão da competição. Então, esses foram os campeões aí do nosso futebol cearense, do nosso de torneios, de competições organizadas pela Federação Cearense de Futebol, tá? Então, parabéns a todos. A gente espera, a gente torce que com essa projeção que o futebol cearense está tendo a nível nacional, não só com o Ceará, não só com Fortaleza na Série A, mas com o próprio Atlético Cearense, com Floresta, com o Ferroviário na Série C, os times que agora vão jogar a Série D em 2022, o Icasa voltando à Copa do Brasil também agora em 2022, e possivelmente, né, Ceará e Fortaleza em competições continentais. O Fortaleza já garantiu a sua classificação para uma Libertadores das Américas. O Ceará está pertinho de conseguir, no mínimo aí consegue uma Sul-Americana. Ou seja, vamos torcer para que em 2022 tenhamos aí uma temporada realmente excelente para o futebol cearense, para todos nós aqui do estado do Ceará, tá ok? Então, pessoal, esse foi o Comenta na Voz de hoje. Vou ficando por aqui, agradecendo sua audiência, sua paciência, pedindo a Deus que continue aí nos abençoando a cada dia, ok? Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo episódio, se esse mesmo Deus quiser. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final do nosso episódio do podcast Comenta na Voz. Divulguem para os seus amigos, em suas mídias sociais, para a sua família, enfim, faça crescer aí a audiência do podcast Comenta na Voz. Ele que está além do site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com, também está lá no meu canal no YouTube, canal do Leandro Souza, como também nas plataformas de podcast aí que você já conhece, no Spotify e também no Google Podcast. Dá uma procurada lá no podcast Comenta na Voz. Muito obrigado a todos, compartilhem e até o próximo episódio, se Deus quiser.